Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar fazendo um estudo sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor Jesus como ladrão. E se essa vinda como ladrão, ela serve como base para fundamentar que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Nós estaremos lendo textos e nesses textos fazendo reflexões. Eu não quero ser muito demorado nesse vídeo, mas eu preciso ler esses textos. São 6 textos que eu separei. O maior deles está no livro de Joel, porque, embora muitos não saibam, a vinda do Senhor como ladrão, ela já é falada no Antigo Testamento. Não é coisa do Novo Testamento essa vinda como ladrão. E isso nós vamos entender hoje nos textos que estaremos lendo. Outra coisa que eu tenho que dizer é que certa vez, conversando com uma pessoa a respeito do arrebatamento, se é antes da grande tribulação ou se é depois, e eu ensinando para a pessoa que é depois, ele disse: se é assim, a gente não precisa se preocupar, porque quando começar a grande tribulação, então nós podemos nos arrepender e buscar o Senhor Jesus. Não precisa ficar esperando a qualquer momento. Ele quis usar isso como uma base, como uma defesa de que, já que o arrebatamento é só depois da grande tribulação, então eu vou estar sabendo quando Jesus vem, eu posso viver a minha maneira e depois eu busco o Senhor Jesus para o arrependimento. O primeiro erro disso é que a pessoa não sabe se ela vai conseguir se arrepender ou não. Lembre-se de Esaú, que está escrito em Hebreus no capítulo 12, que ele foi profano, impuro, e ele trocou a sua primogenitura por um prato de comida. E depois ele, querendo a promessa, a bênção, ele buscou com lágrimas. Mesmo assim, não se achou nele lugar de arrependimento. Então vê que, mesmo com lágrimas, Esaú, que desprezou a sua primogenitura, não foi achado nele lugar para arrependimento. E esse já é um ponto para que a pessoa ela entenda que esse pensamento de, já que o arrebatamento é só depois, é só no final, eu posso esperar a grande tribulação começar, para começar a buscar a Deus. Esse pensamento está completamente errado. O segundo ponto que nós temos é a parábola das 10 virgens. Porque as virgens prudentes, elas tinham azeite, elas estavam prontas, mas as virgens tolas, que são pessoas com argumentos assim, que podem esperar a grande tribulação começar para depois buscar a Deus, são aquelas que não terão azeite depois, e essas ficarão de fora. Também outro ponto que nós temos é da parábola que o Senhor Jesus contou de um rico que os seus campos produziram muitos frutos, e ele, não tendo onde recolher, destruiu seus celeiros e mandou construir maiores. E, havendo construído celeiros maiores, recolheu neles todo o produto e todos os seus bens, e disse: tenho bens para muitos anos.
Direi à minha alma: come, bebe e regala-te. Mas Deus disse: tolo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, irmãos, nós devemos estar preparados todos os dias, porque nós não sabemos a que momento a nossa alma será pedida. Também não devemos ser como Esaú, que depois com lágrimas buscou o arrependimento e não o alcançou. Também não devemos ser como as virgens loucas, que dormiram sem azeite e depois não conseguiram azeite a tempo de entrar junto com o noivo. Por isso é que, independente do arrebatamento ser no final da grande tribulação, hoje você já deve começar a se preparar. Até porque, como você espera a rejeitar a marca da besta e resistir à grande tribulação, se você não estiver preparado para enfrentá-la, se você não estiver revestido da armadura de Deus, se você estiver vivendo de qualquer maneira, você pensa que vai conseguir suportar uma batalha sem se preparar para ela? Que lutador que sobe em um ringue sem treinar antes? Que soldado vai para a guerra sem antes ser preparado nos treinos que ele tem que fazer no exército? Assim também somos nós. Devemos estar preparados espiritualmente. Devemos estar fortalecidos no espírito. Devemos estar com conhecimento pleno do Senhor Jesus na nossa vida, para que então estejamos prontos para enfrentar seja qual for o desafio. Então, irmãos, nós vamos começar lendo Mateus 24, versículo 43 e 44. Eu só gostaria de pedir antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que outras pessoas possam ser edificadas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mateus 24, versículo 43 e 44 diz: Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então veja, o Senhor Jesus ele está dizendo que se nós ficarmos apercebidos, nós não seremos pegos de surpresa, desprevenidos. Mas se nós não vigiarmos, então nós seremos pegos, seremos surpreendidos pela sua vinda. Outro texto que nós estaremos lendo é em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler do versículo 8 ao 10. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor.
Tem pessoas que separam o dia do Senhor da vinda dele, mas a vinda do Senhor, como nós vimos em Mateus 24, como ladrão, é o mesmo dia do Senhor. Pega o seu celular e digita na sua Bíblia, no campo de pesquisa, Dia do Senhor, e vê tudo que está escrito sobre o dia do Senhor, que você vai entender melhor. Então diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Se nós buscarmos esse texto, você vai ver que ele está no livro de Isaías. Só que eu não lembro o capítulo agora. Então é por isso que eu não vou buscar, porque eu não separei aqui. Mas em Isaías você vai ver exatamente da onde Pedro tirou essas palavras, que os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se desfarão. Também a terra e as obras que nela há serão atingidas. O próximo texto que nós... Perdão, irmãos. O próximo texto que nós vamos ler está em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 3. A carta à igreja em Sardes, que diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então vê aqui, em mais um texto, o Senhor está dizendo: se eles não vigiarem, ele virá como ladrão. Estão conseguindo conectar os pontos? O Senhor, a vinda do Senhor como ladrão não é para os servos dele, para aqueles que estão fiéis, mas sim para aqueles que abandonam a fé, para aqueles que se desviam do caminho e param de vigiar. É para esses que a vinda é como ladrão. E isso não significa que a vinda é antes da grande tribulação. Conseguem compreender? Próximo texto, ainda em Apocalipse, capítulo 16. Eu estou lendo assim, sem explicar muito, para tentar deixar esse vídeo mais curto, porque os vídeos têm ficado bem longos. Mas vamos lá, Apocalipse 16, do 12 ao 16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Esse sexto é o sexto anjo, que derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs,
porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja aqui, eis que venho sem demora. Irmãos, reparem bem, sexta taça da ira de Deus. E o Senhor Jesus, ele ainda está dizendo, eis que venho como ladrão. Então, como nós poderíamos dizer que ele veio como ladrão antes da grande tribulação, se na sexta taça da ira de Deus ele ainda está dizendo que vai vir como ladrão? Pensem bem sobre isso. Continuando diz, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Seja bem-aventurados que vigiam, que eles não serão pegos desprevenidos. E o último versículo diz, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Irmãos, o vale do Armagedon é o vale onde vai ter a batalha final de Cristo contra o anticristo, da besta e o falso profeta contra Cristo e seu exército, Cristo e seus santos. E o Senhor Jesus, aqui na sexta taça, aonde a besta e o falso profeta estão reunindo seus exércitos no vale do Armagedon, ou seja, aqui já está no final da grande tribulação, já se preparando para o grande dia da batalha, grande dia da peleja. E aqui ainda o Senhor está dizendo, eis que venho como ladrão. Então viram, irmãos, como que os textos bíblicos, numa pesquisa simples que fazemos, eles nos dão uma ordem cronológica, porque não são 2 ou 3 vindas como ladrão, é uma vinda como ladrão. Vamos ler agora o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler do 1 ao 4. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Vê o que Paulo disse? Vós não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então quem será apanhado de surpresa? Aqueles que estão em trevas. Então viram, irmãos? Por que eu deixei esses 2 textos para lerem por último? Primeiro, para vocês entenderem que aqueles que estão em trevas é que serão apanhados de surpresa. E o de Apocalipse 16 é para vocês verem que quando os exércitos da besta e do anticristo estão se ajuntando no vale do Armagedon, Jesus ele ainda está dizendo que vem como ladrão. E por que isso é importante?
para entendermos a profecia de Joel. Joel capítulo 2, aqui é onde nós mais vamos ler do 1 ao 11, porque diz assim, ó: Tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Turbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue seu rumo, arremetem contra lanças, e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Vê aqui? Entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Irmãos, essa profecia de Joel, ela resume tudo. No 6º selo do Apocalipse, você vai ver que tem homens se escondendo nas cavernas e fendas das rochas e pedindo para cair em cima deles e dizendo: cai sobre nós e esconde-nos da face de Deus e do Cordeiro, porque é chegado o dia da ira deles. Essas pessoas estarão sendo buscadas pelo exército do Senhor, pelos santos que são arrebatados no final da grande tribulação e descem com Cristo para fazer justiça e juízo na terra. Tem uma parábola do Senhor Jesus no livro de Lucas, a parábola das 10 minas, se eu não me engano. O Senhor ele vai dizer assim: aquele que pegou uma mina e multiplicou ela em 10, que ele teria autoridade sobre 10 cidades.
e o que multiplicou em 5 teria autoridade sobre 5 cidades. Essas autoridades que o Senhor está entregando, Ele está nos revelando o reino milenar de Cristo, aonde Ele está falando: eu fui tomar posse de um reino, e agora eu venho e entrego o galardão dos meus santos. E segundo o galardão de cada um vai reinar sobre uma quantidade de cidades. E aí no final da parábola ele diz: quanto àqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles, busca-o, traze à minha presença e executa-os diante de mim. Esses que não quiseram que o Senhor reinasse sobre eles são todos aqueles que aceitaram a besta, que receberam a sua marca, que fizeram aliança com ela. Eles serão levados diante do Senhor. É por isso que nós lemos nesse texto que esse exército do Senhor, ele está entrando nas cidades, nas fendas das rochas, entrando pelas janelas como ladrão para buscar o povo. E vê aqui, na hora que fala como ladrão, já está fazendo a conexão da vinda do Senhor como ladrão, aonde os povos que rejeitaram ao Senhor serão levados diante dele para que sejam julgados. Os povos que fizeram aliança com a besta, que aceitaram a sua marca. Então aqui o Senhor ele está fazendo uma profecia através de Joel, usando esse termo vinda como ladrão. Então a vinda como ladrão no dia do Senhor é uma e não duas. E vê o porquê que eu falei daquele ponto de Apocalipse, aonde a besta está reunida no Vale do Armagedon, reunindo seus exércitos, porque é esse o momento que está sendo citado aqui, aonde o Cristo e o seu exército vêm. E vê que tem vários pontos semelhantes, até semelhantes ao que nós lemos em Pedro, em 2 Pedro. Os poderes do céu sendo abalados. Mas não somente isso, nós vamos ver conexões com o 6º selo, com Mateus 24, com Isaías 34. Nós vamos ver conexões com Ageu, falando que os céus e a terra se abalam. As conexões do sol e a lua e as estrelas se escurecerem em Mateus, Isaías, como eu falei, né, e Apocalipse 6. Então, irmãos, esta é a mensagem de hoje, da vinda como ladrão, revelando que essa vinda como ladrão é feita pelo Senhor e pelos seus santos. E isso é uma única vez, no momento final da grande tribulação. Então essa vinda, ela não está mostrando um arrebatamento antes da grande tribulação. Ainda mostra que aqueles que serão pegos de surpresa são exatamente os que estão em trevas. Por isso não adianta a pessoa imaginar que, porque a vinda do Senhor é no final da grande tribulação, que ela pode viver de qualquer maneira agora. Agora ela já tem que se encher de azeite e estar preparada para quando chegar o momento, ela esteja pronta para lutar, caso estejamos aqui ainda neste tempo. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se
Deixe o seu like e compartilhe os vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima mensagem, no nome de Jesus.